Olá, tudo bem com você? Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje, pelo NutriVida, vim falar para vocês um pouquinho sobre introdução alimentar. Que é assunto mais gracinha, mais fofura do que esse? Eu não acredito que exista. Vamos lá! O que é a introdução alimentar? Nada mais é do que o início da alimentação dos bebês, certo? Então, é uma alimentação que complementa o leite materno ou a fórmula. Quando iniciar essa alimentação? Qual é o momento exato, o momento correto de iniciar essa alimentação? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o início deve acontecer no 6º mês de vida. Porém, a gente estuda hoje que é muito importante a gente individualizar esse início. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o desenvolvimento dos bebês acontece de forma diferente, né? Então, temos bebês que, eu brinco que já nascem falando, que são muito mais ágeis, e tem bebês que demoram um pouco mais nesse desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente observe esses sinais. Quais são os sinais importantes de se observar? Se a criança consegue manter a cabecinha, né? Porque muitas crianças, quando chegam aos 6 meses de idade, eles não conseguem manter a cabeça firme. E isso é um problema para a introdução alimentar, porque se o bebê não consegue manter a cabeça firme, o risco de engasgo é muito maior. Então é importante a gente observar isso, né? É importante também a gente falar e salientar que às vezes as pessoas falam assim, mas a criança não tem dente, precisa esperar os dentes nascer. Não. Lembra que a gengiva do bebê é extremamente rígida, diferente do idoso que perdeu a dentição, o bebê ainda vai nascer todos os dentes. Então a gengivinha dele é bem firme para poder fazer essa introdução alimentar. Então, muito importante que o pediatra acompanhe essa criança e também ajude os pais com essa introdução alimentar, definindo quando é que está autorizado a introdução. Outro item importante a gente falar sobre a introdução alimentar, que às vezes ela precisa acontecer antes dos 6 meses de idade. Por quê? Porque alguns bebês não ganham peso de forma adequada com o leite ou com a fórmula, e isso, quando a gente inicia essa alimentação um pouco antes, a gente pode favorecer nesse processo. Mas tudo isso lembrando que é o pediatra que vai orientar e vai dizer se está realmente no momento de fazer o início da introdução alimentar. Como a gente pode iniciar essa alimentação? Hoje fala-se muito sobre a alimentação BLW, que é o Baby Led Weaning, que seria o desmame guiado pelo bebê. É o próprio bebê que vai conduzir a introdução alimentar. O pai ou a mãe ou o responsável vai colocar o alimento disponível para o bebê e o bebê vai pegar esse alimento e ele vai levar até a boca. Então, essa introdução alimentar conhecida como BLW, e que a maioria conhece como ofertar os alimentos inteiros para o bebê, é uma alimentação um pouco mais nova, né? É uma conduta diferente hoje, por exemplo, da época quando eu tive as minhas meninas. As minhas filhas, eu tenho uma de 11 e outra de 7, quando eu fiz a introdução alimentar das minhas filhas, eu trabalhei com a introdução alimentar tradicional. O que é essa alimentação tradicional? Eu conduzo o alimento até a boca do bebê e normalmente o alimento vem mais processadinho, mais amassado, né, mais triturado. Eu não entregava o alimento intacto para o bebê. Até já existia o BLW, mas era uma insegurança minha como mãe, com medo do engasgo e por desconhecer na época como é que funcionava a alimentação BLW. Então, eu acho que é muito importante a mãe conhecer as duas formas e definir dentro dessas duas formas qual ela acha que se encaixa melhor na alimentação do seu bebê. Iniciamos normalmente com as frutas, né? É muito comum, já comecei com as frutinhas, a gente escuta muito isso. O pediatra normalmente tem essa conduta. É obrigatório começar com as frutas? Não necessariamente. A gente pode iniciar com as frutas, mas a gente também pode iniciar com os legumes. O que eu acho muito importante frisar aqui para vocês inicie com alimentos
únicos. Não oferte vários alimentos na mesma refeição para a criança logo de início, porque é importante que a criança vá conhecendo os sabores, né? Cada alimento vai trazer uma sensação diferente pela consistência, alimentos mais ácidos, mais doces, menos doces. Então é importante que a gente vá deixando a criança conhecer os alimentos de forma individual, porque isso vai fazer com que ela tenha uma melhor aceitação. Lembrando que existem estudos que mostram que pode passar até de 1000 vezes você ofertar o mesmo alimento para a criança para que ela realmente goste daquele alimento. Então vamos tomar cuidado para não oferecer o alimento e aí a criança fez careta ou recusou ou cuspiu o alimento e você não oferecer ele mais. É muito importante que a gente faça essa oferta mesmo depois da criança grande, mesmo que ela não goste de determinado alimento, a gente continuar oferecendo e estimulando que ela prove. Lá na minha casa, a gente tem o costume de fazer isso. Então, as meninas sentam à mesa, elas têm uma alimentação bem tranquila, eu não tenho muita dificuldade com a alimentação delas, mas existem alguns alimentos que elas não gostam tanto. E a regra lá em casa é clara. Sempre precisa provar. Elas não precisam comer uma grande quantidade, mas elas sempre precisam provar, porque esse estímulo ao paladar faz com que elas comecem a gostar mais dos alimentos. E depois a gente passa as refeições completas, onde a gente vai colocar todos os grupos alimentares. E se você não conhece os grupos alimentares, vai ter que voltar nos vídeos anteriores, porque a gente já falou sobre esse assunto. Eu acho extremamente importante você conhecer os grupos alimentares. Tá? Iniciamos as frutas, entramos com as refeições e agora vamos falar um pouquinho sobre a consistência, que eu acredito que seja uma das maiores dúvidas. Primeiro ponto, jamais bater no liquidificador, a não ser em casos específicos, onde existe uma orientação específica para aquela criança. Mas o alimento precisa ser, no máximo, amassado, para que o estímulo da criança trabalhar o processo mastigatório aconteça. Então, começamos os alimentos amassadinho, deixando uns pedacinhos um pouquinho maiores para que ela possa fazer esse estímulo. Existe uma coisa que chama reflexo de Gag. A criança pode, nos primeiros contatos com o alimento, fazer uma expressão de ânsia. Então, ela coloca o alimento na boca e ela faz... Isso é comum acontecer, tá? A gente precisa observar, a criança não pode comer sozinha. Jamais deixar uma criança em introdução alimentar sentada sozinha com os alimentos, mesmo que esteja tudo batido, amassado, desculpa, batido jamais, amassado, porque existe sim o risco de engasgo e a gente precisa estar observando tudo isso. E a consistência a gente vai modificando conforme a gente vai observando que a criança está aceitando melhor. Então, vamos diminuindo a quantidade que a gente amassa e conforme a criança vai conseguindo mastigar, você pode ir aumentando essa consistência. Eu deixei aqui um modelo de cardápio, eu acho que é legal, aqui mostra os grupos alimentares, então mostra o carboidrato, a proteína, leguminosas, os legumes, as verduras e o óleo vegetal. Lembrando que o sal é um item que a gente deve adicionar preferencialmente depois de 1 ano de idade, sempre com moderação, em pequena quantidade, nada de açúcar. É importante a gente também cuidar com os alérgicos, então peixe, ovo e aveia são alimentos que devem ser introduzidos do 6º ao 8º mês, sempre em pequena quantidade e esperando pelo menos 3 dias para reoferecer e observar sinais de alergia, como pipocar, a criança ficar toda vermelha ou ter processo de diarreia. E aí sim, a gente começar a observar essa questão dos alérgicos. Eles são permitidos, mas não devem ser introduzidos de qualquer forma. E aí, nessas dúvidas, é importante procurar um profissional, um nutricionista, para acompanhar essa introdução alimentar e fazer tudo de forma mais assertiva. Esse momento é importante, onde a criança vai ter contato com os alimentos. Lembrando que é uma alimentação complementar. O que é mais importante? O leite. Então, nesse momento, o mais importante é o leite
e a quantidade, o volume que a criança come não é o mais importante nesse primeiro momento. Eu acredito que a gente tenha conseguido falar um pouquinho sobre introdução alimentar. Esse tema é gigantesco, tem muita coisa para falar, mas é muito importante a gente entender que o paladar do bebê é como um papel em branco. Nós seremos os responsáveis por colori-lo, ensinando quais alimentos ele deverá comer. Então é muito importante você saber da sua responsabilidade para o futuro do teu filho. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, deixem as suas dúvidas, deixem dicas do que vocês querem aqui embaixo, saber mais sobre o assunto para que a gente possa cada dia mais falar diretamente para você. Um beijo e até mais!